errante, tá? Não. Mas assim, bom. Oi, gente, boa noite. Estão todos me ouvindo? Alô, Oi, Kátia, como estamos? tudo na paz? Dizer que estamos na paz é mais ou menos assim, né, Alberto? A gente tá levando, vai, vamos dizer assim. A gente vai levando, eu concordo, eu tenho de concordar. É, Vamos conversar, como diriam os nossos colegas do Nordeste, vamos conversar miolo de pote enquanto as pessoas estão entrando. é. E aí, como é que tá a vida? Aqui tá tudo bem, né? Em quarentena, isolado, obviamente, tomando todos os cuidados, mas estamos bem. E como é que está aí em São Paulo? A USP está bombando, né? Como sempre. A gente tem trabalhado muito à distância, né, Alberto? Mas eu estou em casa já há quase 80 dias. É a mesma coisa aqui. Eu entrei em confinamento dia 14 de março. Inclusive, foi o último dia que eu estive na UERJ, porque eu dei um curso de extensão lá. Então, foi o último dia que eu estive lá. Aqui está a mesma coisa, né? Eu não sei como é que está o posicionamento da USP em relação à possibilidade de aulas virtuais, né? De disciplinas formais na modalidade virtual, mas a UERJ está começando a discutir essa possibilidade. Como é que está lá na USP? A USP a USP são muitas USPs, né, Alberto? Então, a gente teve parte da universidade que prontamente aderiu ao modelo à distância, inclusive algumas unidades que já até terminaram o semestre, já fizeram as provas essa semana, e outras como a Faculdade de Educação, que é onde eu dou aula, tratou disso com muita cautela e agora nós estamos providenciando uma oferta de curso que é adaptada aos tempos. A gente não está chamando de ensino à distância, porque não foi isso no que os alunos se matricularam. Então, nós estamos fazendo um grande esforço no sentido de oferecer o conteúdo que a disciplina se propunha a princípio, com todas as restrições de um modelo à distância. Então, está sendo um grande laboratório, na verdade, porque deixa de ser um modelo em que você chega com o programa pronto, o cronograma pronto, e a gente passa a construir dentro das possibilidades também dos estudantes de acesso alguma coisa que seja possível, né? E a nossa proposta é nenhum aluno fora do curso. Nenhum. A gente não vai deixar É a ninguém. mesma coisa lá. É. A gente tem essa preocupação, enfim, você sabe que a UERJ, tradicionalmente, ela foi a primeira a implementar a política de cotas no Brasil inteiro. Então, nós sempre tivemos esse viés social, e isso é uma grande preocupação essa questão do acesso à internet dos alunos. A gente já pensou na possibilidade de comprar chip, etc., mas a gente está vendo que essa experiência não está sendo feliz nos municípios, né, nas educações municipais. Aqui no município do Rio teve compra de chip, envio de chip e celular para as crianças, mas ainda assim não foi possível fazer uma educação de qualidade, né? Então, a gente ainda está questionando um pouco esse modelo, né? Talvez formas diferentes de ensino adaptadas à nossa realidade façam algum sentido, né? As pessoas também não podem ficar sem entender e sem refletir de forma crítica tudo que está acontecendo, mas eu não sei, eu tenho lá minhas dificuldades de visualizar psicólogo atendendo online para aprender como atender, né? Uma coisa é você já ter experiência, já ser rodado e fazê-lo, né? Mas recém-formado, estagiário, é difícil, né?
Agora, você imagina eu que sou uma analfabeta funcional em tecnologia. Eu abri o Moodle pela primeira vez há 2 semanas atrás. E eu crente que eu estava abafando, porque assim, eu coloquei os textos, eu coloquei atividade, coisa e tal, e ontem falando com os estudantes à noite, falei, e aí, vocês receberam? Não, como não? Né? Eu juro que eu coloquei lá. E aí, assim, não sei. Então, por outro lado, também é uma experiência muito interessante, porque a gente sai daquele lugar de poder que você tem, de deter o saber, de não sei o quê, e você passa a ser um principiante, uma pessoa que tem que se despojar de um monte de coisa para aprender a fazer aquilo que você não sabe. Ontem foi tão engraçado, Alberto, porque eu dei aula até as 9h e tanto da noite. E aí eu desci para jantar, meu marido estava me esperando lá embaixo, e aí eu cheguei falando assim, ele falou assim, por que você está falando tão alto? Eu falei, não estou falando tão alto, eu estou falando normal. Ele falou, não, você está gritando. Aí eu me dei conta que eu falo com o computador, ou falo com o telefone, como a gente está falando agora, com a impostação de voz de sala de aula. Então, assim, é como se eu estivesse dando aula para 60 pessoas, mas eu não estou, eu estou numa sala fechada, mas todo o nosso condicionamento é um condicionamento de sala de aula. Então, é um nível de reprogramação, cara, que é muito louco, é muito louco. Então, você acha que se a gente se propor a aprender com tudo isso, não é? Baixar a bola. Então, se eu te disser que, assim, se eu seguisse o modelo da Isabeth Kubler-Ross de elaboração de luto, eu já saí da fase de negação, eu estou quase no fim da fase de depressão e eu estou entrando na fase de enfrentamento, né? Então, vamos lá, bora lá, Vamos lá. falar sobre isso que pode ser muito providencial. É sempre bom conversar com você, porque cada conversa é uma lição. E eu fico muito feliz de ter percebido mais essa lição. A minha esposa reclama a mesma coisa comigo. Ela fala, nossa, você está falando... A imputação é a mesma, né, da sala de aula. E isso é muito louco, né? Bom, então vamos começar aqui. O nosso objetivo hoje, a gente está estreando a Semana Olímpica. O nosso bate-papo aqui é um bate-papo com o objetivo da gente conversar sobre o olimpismo, sobre os valores olímpicos. E a gente abre muito bem, literalmente com chave de ouro. E eu estou sendo literal aqui porque a chave de ouro existe neste momento, que é conversar com Kátia Rubio, que é uma das maiores pesquisadoras, se não a maior pesquisadora na área de olimpismo, de atletas olímpicos, história de vida de atletas no Brasil. E isso é muito, muito importante para a gente da SOPERJ. Então, em nome da associação, em nome de todos os psicólogos do Estado do Rio de Janeiro, em nome de todos os psicólogos que estão aqui, primeiro, a gente agradece a sua presença. E eu queria abrir com a seguinte questão, que é a seguinte. O que te levou a começar ou interessar a pesquisar a fenomenologia e a vida, história de vida de atletas olímpicos? Na verdade, começa... É a minha trajetória acadêmica, não é, Alberto? Porque eu fiz o meu mestrado na Escola de Educação Física da USP, era recém-formada em psicologia na PUC de São Paulo, e eu saio eu termino a minha graduação estudando uma equipe esportiva, né? Que na época era a equipe de vôlei da Olímpicos Telesp, aqui em São Paulo. E eu imediatamente ingresso no mestrado na Escola de Educação Física da USP e eu vou estudar formação de vínculo em modalidades coletivas. E essa formação de vínculo por meio de atividades que a gente fazia, muitas atividades expressivas, para tentar entender, porque você sabe que eu sou de uma linha mais simbólica, eu tenho uma especialização em Jung, em abordagem corporal, então eu venho de uma linha da psicologia muito mais da psicodinâmica do que da psicométrica ou cognitiva, enfim. E aí, no meu mestrado, eu percebo que havia elementos nessa chamada formação de vínculo
que transcendia o caráter das relações interpessoais e caminhava muito mais para um campo simbólico, que era essa formação da identidade do atleta referenciado em modelos de projeção de identidade, que eram outros atletas. Então, é quando eu faço o meu doutorado e eu vou estudar a relação da formação da identidade do atleta e o mito do herói, que resulta no livro O Atleta e o Mito do Herói. E aí é quando eu mergulho nos estudos do imaginário, vou trabalhar com Gilbert Durand e as estruturas antropológicas do imaginário, e daí eu vejo que assim, esse modelo de referência para atletas em diferentes momentos da carreira, e eu trabalhei no doutorado com atletas desde o nível de formação de iniciação até atletas campeões olímpicos e campeões mundiais. E a figura do atleta olímpico estava colocado lá, né? Então, assim, ok, então você é atleta, e aí? Então, olha, eu uma vez estava assistindo os Jogos Olímpicos e vi o Joaquim Cruz correndo com a bandeira do Brasil, fazendo a volta olímpica, e eu falei assim, eu quero ser que nem ele. Aí eu falei, bom, então, se esses são os caras, vamos lá. Então, eu terminei o doutorado, apliquei para uma bolsa, para um projeto na FAPESP, foi a minha primeira, e eu falo isso porque jamais eu teria feito a pesquisa que eu fiz se não fossem as agências de fomento públicas que estão tentando acabar com elas, não é? Eu jamais teria feito essa pesquisa, que já dura 20 anos. Então, eu parti em busca desses atletas olímpicos, que são, então, a referência da construção de identidade da juventude esportiva, vou chamar assim, que são aqueles atletas em início de carreira que constroem para si mesmo esse desejo de vir a ser um atleta olímpico, porque o atleta olímpico não é qualquer atleta, né? Você pode falar de inúmeros atletas famosos ou exemplos de sucesso, mas o atleta olímpico é um cara diferenciado, né? Principalmente por toda a tradição que os Jogos Olímpicos têm, por toda essa construção simbólica que ele transpira. Ser um atleta olímpico é muito mais do que ser só um atleta, não é? Se investir de todo esse simbolismo que os Jogos Olímpicos carregam há milhares de anos. É desse atleta que a gente está falando. O que me faz pensar na segunda pergunta que eu queria te fazer, que é o seguinte: o que há em comum entre esses atletas olímpicos, né? E o que há de diferente entre eles? O que há de único em cada um? Seria a modalidade? O que exatamente há em diferente e o que há em comum que nós, psicólogos, precisamos estar atentos e despertos para essas questões? O atleta olímpico, ele carrega uma marca que é essa disposição de sair da média. Isso, em termos de cultura brasileira, é muito curioso, porque há um marco na cultura brasileira, diferentemente da cultura americana, por exemplo, em que o sujeito nasce já com a senha para ser campeão. Porque qualquer coisa menos do que isso é ser perdedor. E não existe palavrão maior na cultura americana do que você chamar alguém de loser, não é? No Brasil, você bater no peito e dizer assim, eu sou melhor no que eu faço, tem um sentido pejorativo muito grande. Que é assim, nossa, como esse sujeito é arrogante, como é que ele pode dizer que ele é o melhor? Não é? Então, assim, em certo sentido, o que a gente tem que desconstruir é essa tradição de ser feio, sujo, malvado, derrotado, dependente, enfim, que é um papel construído para nós, que não fomos nós quem construímos isso, mas foi um papel construído para nós e que, em certo sentido, muita gente se apropriou disso, inclusive técnicos,
que passam isso para os seus atletas, dizendo assim, mas você nunca vai ganhar do russo. Você nunca vai ganhar do americano, do alemão, imagina. Não é? E a gente começou a observar isso na fala dos atletas. Então, a pesquisa, para mim, ela mostrou ao longo dessas 2 décadas, ela é um grande panorama do que é o atleta olímpico brasileiro, e ela é um grande panorama, ela é uma grande angular da cultura esportiva brasileira. Que se os dirigentes fossem minimamente espertos, minimamente preparados, eles fariam uma decupagem de todas essas narrativas para entender o que é a instituição que eles trabalham e quem são as pessoas que trabalham com eles. Porque, Alberto, se houvesse esse entendimento, muito do treinamento seria alterado. Muito dos projetos de periodização de treinamento seriam alterados. Não é? Porque a tradição do esporte brasileiro é, primeiro, uma cultura da derrota e, o segundo, uma cultura da autoridade. Que é aquelas que, olha, a gente tem a fala de um campeão olímpico, né? 2 medalhas olímpicas, que ele diz isso. Né? Olha, eu ganhei 2 medalhas olímpicas, ele é um campeão olímpico, e aí ele chega num momento em que o corpo dele não aguenta mais. E ele já com a experiência de 3 edições olímpicas nas costas, ele chega para o técnico e fala assim, a gente vai ter que repensar meu treinamento, porque meu corpo já não aguenta mais. E o que ele recebe de resposta do técnico? Você está amarelando? Então, uma relação de mais de 15 anos se desconstrói nessa fala. Porque o atleta fala assim, então é hora de eu mudar de técnico. Porque se você, depois de todo esse tempo, não sabe com quem você está trabalhando, é hora de eu mudar de técnico. Né? E isso não é um fato isolado. Não é? Isso é um fato que se repete em diferentes histórias, em diferentes gerações, demonstrando o nível de amadorismo da estrutura do esporte brasileiro. Então, hoje, nesse momento, 2020, em que pé nós estamos com a pesquisa? Nós temos mais de 1.400 entrevistas de atletas olímpicos brasileiros. Né? O nosso atleta mais velho é um atleta que a gente conseguiu entrevistá-lo há uns anos atrás. Ele foi aos Jogos de 36. Hoje ele já é falecido. Mas nós temos uma trajetória. A gente tem uma pesquisa de gerações olímpicas brasileiras que mostram para a gente o que é ser atleta do ponto de vista do atleta. E esse atleta falando de técnicos, das instituições, dos dirigentes, dos adversários. E agora a gente está trabalhando com inteligência artificial para trabalhar essas entrevistas. Não é? Então, a gente agora está fazendo mineração de dados nessas entrevistas, porque se antes houve um momento em que a gente foi em busca desses conteúdos, não com um método de análise de conteúdo, mas com o método das narrativas biográficas. Hoje a gente pega as nossas análises qualitativas e começa a bater com os resultados produzidos por essa mineração. E o que você tem encontrado de diferente em relação... já que o método muda, mesmo que a base de dados seja a mesma, a gente sabe que algumas coisas mudam em termos de resultados. O que você tem encontrado de diferente em resultados aí? Então, primeiro que a gente tem muita coisa, então a gente tem todo um trabalho a gente precisa deixar todas as entrevistas exatamente no mesmo formato. Então a gente tem um trabalho braçal inicial, que é tirar vírgula, tirar ponto, tirar acento, para fazer com que tem que ter uma padronização das respostas para a gente começar. Então, isso parece banal, parece coisa assim, dá para o estagiário fazer, né? Não é. É um trabalho muito grande, então a gente está trabalhando primeiro com as modalidades menores, em que a gente consegue fazer isso com 100% dos nossos atletas, ou melhor, das nossas atletas,
porque a gente começou pela ginástica rítmica, que a gente tem 100% das atletas entrevistadas, e a gente pode, então, fazer assim. A gente não tem um N, a gente tem o universo todo. O que, do ponto de vista metodológico, é maravilhoso. Perfeito. É o sonho de todo pesquisador. E a gente está nesse momento a gente está ensinando a máquina a fazer a busca. Porque a gente tem que ensinar a máquina é burra. A máquina só pensa a partir daquilo que a gente ensina para ela. Então, a gente primeiro precisa aprender a ensinar a máquina para depois poder dizer para ela o que a gente quer. Mas nos resultados preliminares a gente começa a ter uma confirmação das análises qualitativas que a gente fazia, o que é maravilhoso. Né? É uma delícia a gente poder ver que, olha, agora a gente queria só voltar uns 10 anos para voltar nos mesmos congressos onde a gente ia, o pessoal falava assim, mas vocês não fazem ciência, imagina, vocês ficam ouvindo história, não é? Mas a gente avança com o método de uma forma surpreendente, agora usando mineração de dados também. Data mining é o futuro, principalmente em dados que a gente chama de dados nominais, né, que são os dados descritivos. Mineração de dados é, de fato, viciante. E você sabe o que é mais legal, Roberto? Estou começando a andar nesse ramo, mas é perigoso esse próximo, hein? É uma cachaça. É uma cachaça da boa, né? E o que eu acho muito legal é que nós do Grupo de Estudos Olímpicos temos como marca, como uma característica, ser um grupo muito heterogêneo. Né? Então, a gente tem lá psicólogos, profissionais de educação física, historiadores, jornalistas, filósofos, enfim. É um grupo muito heterogêneo. E a gente também tem gente de TI, que entrou no grupo pela paixão pelos Jogos Olímpicos, pelo tema, mas falava assim, o que eu vou estudar aí, se não a paixão pelos Jogos? E isso levou, então, a um encontro com o pessoal da Ciência da Computação da USP de São Carlos e uma aproximação com um professor da FEFELESH, que também é psicólogo, mas é da linguística computacional. Então, olha que maravilhoso você ver um campo amplo como é o olimpismo, que já é uma coisa absolutamente multitrans, indisciplinar, né? Nós estamos no Grupo de Estudos Olímpicos reproduzindo essa indisciplinaridade agora na pesquisa. Porque é isso. Enquanto tem gente que pensa que a Terra é plana, a gente vai cada vez mais buscando o umbigo do mundo. Kátia, eu vou começar a abrir para as pessoas fazerem as suas perguntas. Vamos lá. Aí eu vou abrir com uma pergunta do Rodrigo Pieri, que mandou aqui para a gente. Ele faz a seguinte pergunta, né? Qual o papel e o lugar do Guilherme Paranaense na história do Brasil nos Jogos? E ele se refere a antes, durante e após medalha. Então, Guilherme Paraense é um atleta militar, muito antes de ter essa categoria no Brasil, né? Mas ele era um militar de carreira que tinha como marca a sua habilidade com o tiro. E ele, então, é selecionado para compor a delegação brasileira que foi aos Jogos de Antuérpia em 1920, primeira edição olímpica após a Primeira Guerra Mundial. E é uma aventura, é uma viagem épica, porque eles atravessam o Atlântico numa viagem que dura 20 e tantos dias. Durante esses dias, eles são obrigados a treinar ou não treinar, não é? Em função deles estarem num navio, enfim. E quando eles chegam na Europa, 1920, pela periodização que a gente propõe para os Jogos Olímpicos, é a segunda fase do olimpismo. A gente tem uma primeira fase do movimento olímpico, que é o que a gente chama de uma grande aventura, né? Que é vamos fazer um campeonato, vamos fazer um grande campeonato que envolve nações do mundo inteiro. Sem avião, sem internet, sem coisa de gente louca.
Mas após a Primeira Guerra Mundial, a gente já tem uma afirmação dos Jogos Olímpicos. Tá? Essa primeira fase é de estabelecimento, a segunda fase é uma fase de afirmação. E os Jogos de Antuérpia mostram isso. A gente tem os Jogos produzidos num país destruído pela guerra. Lembrando que a Bélgica foi um país que virou um grande queijo, né? Porque foi um país atravessado por uma guerra de trincheiras. E muito dos Jogos Olímpicos... Atende teu filho. Bota ele no vídeo. Ele tá chamando. Não, ele tá falando mamãe. Mamãe! Eu tô ouvindo papai. É a mamãe. E é isso. E o Guilherme Paraense, então, vai nessa edição. Há versões controversas em relação a isso, porque existe uma versão oficial que diz que eles chegaram em Portugal, por onde é o primeiro porto em que o navio chega, e que eles tiveram armas e munições confiscadas, e que eles, então, chegam em Antuérpia para a competição de tiro sem armas e sem munição. Nós entrevistamos a neta do Guilherme Paraense, que nos disse que, assim, olha, não é bem assim. Que seria humanamente impossível um atirador empunhar uma arma que não fosse a própria, porque você tem todo um ajuste de mira, de peso, de tamanho, que vai dar a qualidade da performance do atleta. Mas, enfim, uma versão ou outra, o fato é que eles chegaram em Antuérpia sem munição e sem condições alguma de competir. Mas, ainda assim, um dos atletas da delegação brasileira, que foi o Dário Barbosa, ele vai até o acampamento americano, e ele, que era um sujeito muito habilidoso do ponto de vista social, ele consegue conversar com os americanos. A gente consultou um dos diários de bordo de um dos atletas, que diz que ele chega no acampamento americano e o chefe da delegação estava jogando xadrez com outro atleta, né? E que ele começa a dar palpite no jogo, e o chefe da delegação ganha o jogo. Ele fala assim, mas quem é você? Ele fala assim, olha, eu sou aqui da delegação brasileira e a gente está com um problema assim, assim, e a gente não tem munição para treinar nem competir. E eles, então, a delegação americana oferece munição para os brasileiros treinarem e competirem, que era mais do que o dobro do que eles próprios tinham levado para essa competição. E o Guilherme Paraense consegue a primeira medalha brasileira de ouro na prova individual, depois tem mais uma medalha de prata e uma medalha de bronze por equipe. E essa medalha de ouro, inclusive, foi sobre os americanos que tinham emprestado a munição para eles. Então, se a gente for pensar do ponto de vista olímpico, esse é um dos maiores exemplos assim, do que eram os Jogos Olímpicos, como essa grande confraternização, essa grande celebração que tinha o esporte como fio condutor, não apenas da performance esportiva, mas de um ethos cavalheiresco que se perdeu ao longo do século passado. Uau! Que aula! Obrigado. Demais. Eu ia emendar a pergunta com outra do Rodrigo também, que é a importância da Maria Lenk. Mas, Rodrigo, a gente vai ficar devendo essa, tá? Calma. A gente vai ficar devendo. Porque tem uma outra pergunta que é da Viviane Turketov. Não sei se está errado, desculpa, Viviane, caso eu tenha falado errado. Mas eu acho muito interessante a perspectiva que ela trouxe. E para dar oportunidade para todo mundo fazer pergunta, então eu vou fazer a dela. Que é o seguinte, por que é tão difícil a sociedade enxergar o atleta como um ser humano, ainda perpetuando esse imaginário de herói? Um dos mitos, o primeiro mito comum a todas as sociedades é o mito do herói, não é? Então, se a gente partir dessa premissa e aí assim a gente entrar no campo da psicologia,
a gente vai ver que o Jung fala que o mito do herói é um dos mitos estruturantes do nosso psiquismo, né? Porque é esse impulso heróico que nos faz todos os dias levantar e enfrentar a aventura que é a vida. E nada mais apropriado do que em tempos de pandemia a gente fala isso, não é? E o Campbell vai nessa direção e ele diz assim, olha, no momento em que a gente sai da bolsa com líquido amniótico e respira com os próprios pulmões, a vida se torna uma grande aventura. Então, todo o gesto de busca e de conquista, ele é um gesto pautado nessa estrutura heróica. E é por isso que eu vou trabalhar com Gilbert Durand. Porque, pelas estruturas antropológicas do imaginário, essa constituição que ele vai falar que é própria do Homo sapiens, essa estrutura que nos coloca primeiro eretos e que nos coloca em busca de alguma coisa. Então, se a gente pega isso como fundamento teórico e a gente vai olhar para o atleta, talvez nenhum ser humano consegue materializar melhor essa leitura mítico-imaginal do que o atleta. Porque a razão de ser da vida do atleta é superar marcas e marcas, métricas e resultados todos os dias. Porque se o atleta não tiver isso, ele não treina no dia seguinte. Isso não é imposto, isso é uma busca. E algumas pessoas precisam dessa busca que está no dia seguinte. Ou seja, o que eu fiz hoje não foi suficientemente bom para eu sossegar no dia seguinte. Tem gente que se resigna à conquista de hoje e fala assim, olha, tá bom demais. E deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é? O atleta não. No momento em que o atleta se sentir satisfeito com esse resultado de hoje, ele deixa de ir para o treino de amanhã com o vigor e com a necessidade da busca dessa nova conquista do dia seguinte. Então, por isso é que o atleta se torna um modelo ideal para a sociedade. Porque nesse modo de produção capitalista que a gente vive, a métrica é ganhar mais a cada dia. E esse é um perigo muito grande, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a busca do melhor de si mesmo todos os dias, num processo de humanização. E a outra é a busca da exploração do outro a cada dia, que leva à destruição da sociedade, como a gente está vivendo hoje também. Então, quando você tem o limite da exploração, como a gente viveu até aqui, o que resta é a decadência, o que resta é a ruína. E não é isso o que o herói procura. Porque na trajetória do herói, ele parte todos os dias em busca de uma aventura que prove o humano que existe de melhor de si. E no final da trajetória heróica, ele volta para a sua origem para poder compartilhar com os seus semelhantes todas as suas conquistas. Porque se não existir esse retorno, a trajetória não foi heróica. E a gente tem visto na história de vida dos atletas como isso pode ser ou um ciclo heróico ou um ciclo de exploração. E quando o marketing detectou este modelo, o que ele passou a fazer? Usar essa imagem, como diz o Jean Baudrillard, transformou esse herói num simulacro heróico. Porque tira a pregnância mítica desse gesto, que é a busca do melhor de si, e transforma esse gesto apenas e tão somente na busca do primeiro lugar, que não é esse o ideal olímpico. O ideal olímpico não é buscar o primeiro lugar a qualquer custo, mas é buscar o melhor de si todos os dias. E para afirmação disso, a gente tem os 7 valores olímpicos, não é? Então, de acordo com o que interessa a uma marca, a um produto, então você pega o herói, transforma num produto cuja imagem
cabe perfeitamente dentro do modelo de exploração capitalista, destitui de toda esse imaginário mítico, heróico, e vende apenas, então, somente a embalagem. Mas essa embalagem sem produto, ela se desfaz rapidamente. Então, aproveitando essa questão, que é uma questão seríssima que você levantou, eu vou pegar a pergunta do Murilão Calafães. E ele perguntou exatamente o seguinte: qual é a sua opinião em relação aos próximos Jogos Olímpicos, essa pressão absurda da realização dos Jogos a qualquer custo, e quais são as possíveis reverberações dessa pandemia no olimpismo? Então, Alberto, eu estou acompanhando atentamente isso desde antes do anúncio do adiamento. Eu participo de uma rede internacional de estudos olímpicos, coisa e tal, e a gente começou a ver toda a movimentação de dirigentes efetivamente preocupados com seus atletas. E pela primeira vez na história olímpica, a gente tem uma cena que tira o protagonismo do presidente do COI em relação ao anúncio de ordem global. O que eu quero dizer? Na história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, nós tivemos 3 interrupções de ciclos. 1916, por causa da Primeira Guerra, 1940 e 1944, por causa da Segunda Guerra. Aí a gente tem o boicote de 1980, mas que mesmo assim os Jogos aconteceram, e o boicote de 1984, que mesmo assim os Jogos aconteceram. E aí o que acontece? Por conta dessas duas situações políticas no auge da Guerra Fria, que leva ao boicote de 80 e de 84, a palavra boicote no movimento olímpico tem quase o mesmo impacto que xingar a mãe do juiz. Então, assim, você não pode falar em boicote porque é uma coisa muito feia. Então, quando a pandemia avançou pela Europa e colocou em risco o treinamento, a periodização do treinamento dos atletas europeus, como já tinha colocado dos atletas asiáticos, os dirigentes dos principais comitês organizadores, comitês olímpicos nacionais, liderados pelo presidente do Comitê Olímpico Canadense, falaram assim: ou para essa PI, ou nós vamos boicotar os Jogos. Bastou ele falar em boicote, 2 dias depois, Thomas Bach anuncia o adiamento. Ou seja, na verdade, o que o COI fez foi afirmar uma decisão dos dirigentes de vários, porque imediatamente após a fala do canadense, a gente tem o presidente do Comitê Olímpico Australiano, alemão, enfim, foi uma enxurrada. Então, pela primeira vez, eu vejo o COI ir a reboque dos presidentes que, assim, claro que eles não disseram que eles não iam cumprir a norma, né? Mas eles só disseram assim: olha, o gato subiu no telhado. Eu, particularmente, se você pegar os meus textos da Folha de São Paulo desde começo de março, eu digo que os Jogos de Tóquio não serão Jogos Olímpicos. Então, assim, se os Jogos, de fato, forem adiados para 2021, já não mais serão Jogos Olímpicos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos são uma celebração que acontecem de 4 em 4 anos, no verão do ano em que eles são designados. É mais ou menos como você celebrar o Natal dia 25 de dezembro e o Carnaval 40 dias antes da Páscoa, que é determinada pela primeira noite de lua cheia do verão no hemisfério norte. Ninguém muda isso. Então, você não vai celebrar o Natal em março, nem tampouco a Páscoa em outubro. Por quê? Porque são celebrações determinadas como rito. E se os Jogos Olímpicos obedecem a esse caráter ritualístico, fazê-los fora de 2020
deixará de ser Jogos Olímpicos. Muito bem. Banquei essa briga desde o princípio de março e estou dizendo assim, olha, não vai ser, não vai ser, não vai ser. Aí, a semana passada, eu fui convidada para uma reunião do Comitê Olímpico Internacional com o CEO dos Jogos Olímpicos de Tóquio, do Comitê Olímpico, e eles já começam a dizer que vamos repensar os Jogos também em 2021. Né? Por quê? Então, se no princípio a questão central era comercial, e isso não pegou bem dizer que era por questão comercial, por quê? Porque, mais uma vez, você deixa... você tira o protagonismo do atleta, e afirmo isso há anos, que o maior legado olímpico é o atleta. Não existe Jogos Olímpicos sem atleta. Então não adianta a gente falar de estádio, de infraestrutura, da organização da cidade, do urbanismo. Nada disso existe se não existe o atleta. Então, o atleta ele tem que ter um respeito que ele não tem e que ele tem que ter, porque sem ele não há espetáculo, sem ele não há ritual. E ninguém estava falando do atleta. Eu, inclusive, comprei briga não, né? Mas que eu sou meio enfática nas coisas. Mas eu discuti isso fortemente com um dirigente, que ele falava assim, Kátia, deixa de ser sonhadora, isso é coisa de romântico. Falei, querido, o dia que os atletas conseguirem se organizar e tiverem a consciência do lugar que eles têm, acabou esse poder institucional que diz para o atleta, faça isso, faça aquilo. Porque sem eles não existe espetáculo. E não existe galinha dos ovos de ouro. Sem atleta não tem direito de televisão. Sem atleta não tem investimento em marketing. Sem atleta não tem produto que se vende em cima da imagem dele. E aí, a semana passada, curiosamente, então, esse dirigente começa a dizer assim, olha, estamos enfrentando sérias dificuldades. E não é porque não vai ter Vila Olímpica. E não é porque não vai ter estádio. É porque os atletas ao redor do mundo não estão tendo igualdade de treinamento. E igualdade é um valor olímpico. Então, no momento em que você tem em partes do mundo onde os atletas podem se locomover, podem treinar, isso já virou cotidiano, em outras regiões do mundo, os atletas não podem sair dentro de casa. E não existe, em alguns países, perspectivas para se sair de dentro de casa. Então, eu diria que, assim, o gato subiu no telhado, o gato miou lá de cima e ele já está vendo o rato correr lá embaixo. E ele está para descer. Então, eu posso estar errada, mas eu sou levada a crer que os Jogos de Tóquio não existirão. Ou eles podem passar para 2024, e aí, assim, a gente tem ouvido, eu tenho acompanhado a fala dos dirigentes japoneses, e você sabe que japonês não é verborrágico, mas autoridades japonesas já começam a falar sobre a não realização dos Jogos. Então, o que eu sou levada a crer? Que nesse momento existe uma grande articulação movida pelo Comitê Olímpico Internacional para encontrar uma saída honrosa. Porque vai ser muito difícil organizar alguma coisa em 2021, pensando do ponto de vista dos atletas, não só em relação ao treinamento, mas muitos atletas tinham se programado para encerrar suas carreiras nos Jogos Olímpicos. E muitos atletas não têm gás para chegar a 2021. A gente teve agora, recentemente, o caso do atleta do karatê que teve o índice deles retido. Então, há atletas que já tinham conseguido o índice que não necessariamente terão em 2021. Então, como é que vai se dar esse pré-olímpico? Como é que vai se dar novamente essa classificação? A gente tem o caso da Rafaela Silva, que estava suspensa por doping. Se os jogos acontecerem em 2021, ela será elegível. E aí? Ela volta para a qualificação?
Como é que fica isso? Quer dizer, é um grande problema que não estava na história olímpica e que não estava escrito em manual nenhum. Então, agora, acredito que todos estão debruçados sobre elementos para pensar numa saída honrosa para essa situação. Eu assino embaixo. Bom, então deixa eu aproveitar esse gancho que você está levantando, né? Que é exatamente esse resgate da preocupação sobre o atleta e sobre a igualdade na competição. E eu vou trazer a pergunta da nossa presidente da SOFERJ, Adriana Lacerda, que ela pergunta o seguinte: se ainda é possível resgatar o princípio básico do fair play e do espírito esportivo no esporte de alto rendimento? Bom, eu acho que se eu não acreditasse nisso, eu não trabalharia com esse tema. Porque o olimpismo é uma grande utopia. E é uma utopia construída pelo Pierre de Coubertin, que entendia que o esporte era uma forma de superar todas as tensões que a sociedade europeia do final do século XIX vivia. Então, quando ele pensa nesses valores olímpicos, ele está pensando no esporte para a paz, ele está pensando no esporte como uma linguagem universal, ele está pensando num poder de entendimento entre os povos viabilizado pelo atleta e pelo esporte. Claro que ao longo do século XX, a gente viveu a ascensão e a queda desses valores, e eu acredito, e isso está escrito, não estou falando aqui agora, mas eu escrevi isso antes de 2016, mas eu vejo a derrocada final desse processo nos Jogos de 2016. Eu acho que o Rio de Janeiro fecha um ciclo olímpico de esgotamento, de inviabilidade, não só material, mas também moral. E o que isso quer dizer? É muito curioso a gente ver esse momento de pandemia em que é preciso repensar tudo, mas principalmente a crise moral. Então, quando o Thomas Bach puxa uma consulta que gera a Agenda 20+20, o que ele está buscando com essa agenda? Ele está buscando responder a essa crise moral que o movimento olímpico vive. E quando eu falo de crise moral, eu estou falando de corrupção. E quando eu falo de corrupção, eu não falo apenas dos ganhos materiais dos cartolas que fazem os Jogos Olímpicos e que fazem as federações. Mas eu estou falando de uma crise moral que envolve a formação do atleta, que é, entre outras coisas, ganhar a qualquer custo, né? E que gera inúmeras distorções que vão desde o uso de substâncias ergogênicas até o descaramento dessa tentativa de manipulação de resultado. Seja por via do match fixing, que é comprando e vendendo o resultado, seja por meio dessa ingenuidade que mentir sobre um resultado. Então, hoje, com todos os meios de comunicação revirando uma cena, você não dá para dizer que a bola que você viu que foi fora, dizer que foi dentro. Não é? Então, mas ainda a ingenuidade de muitos atletas que xinga o adversário, que bate no adversário deslealmente, ou que tenta enganar sobre um resultado, é desmascarado de imediato. Não é que vai ser depois de 2, 3 dias. Não! É ali no videotape, é ali no replay da televisão que isso já imediatamente se desfaz. Então, eu penso assim, olha, não é à toa que a gente vive o que a gente está vivendo. Nós que trabalhamos com esporte, sejamos nós psicólogos, profissionais de educação física, o pessoal da área da saúde, né, fisioterapeutas, fisiologistas, nós temos, antes de tudo, como papel no esporte, nós somos, acima de tudo, educadores. E compete a nós poder participar da formação desses atletas
que vão ser a ponta de lança do olimpismo para andarem numa linha articulada pelos valores. Porque sem isso, pode ser qualquer coisa, mas não vai ser Jogos Olímpicos. Falando em Jogos Olímpicos, o Eric, meu companheiro, fez uma pergunta, o professor Eric Conde, fez a seguinte questão, e eu acho importantíssimo perguntar o que as memórias olímpicas nos ensinam sobre o racismo. Olha, eu queria recomendar para vocês, sigam aí o Neilton Ferreira Júnior, que é um orientando meu de doutorado, que está fazendo a tese dele sobre esse tema, a partir da narrativa dos atletas olímpicos brasileiros. Ele não está falando de qualquer racismo. Ele está falando da compreensão do racismo a partir desses atletas que estiveram em contato com a fina flor do esporte internacional. E o racismo está posto lá desde sempre. Né? Porque a gente está falando... o racismo no esporte é um racismo estrutural. Né? A gente não está falando de uma questão esporádica. E a gente fala de um racismo estrutural que está diretamente relacionado a uma instituição nobre, burguesa, feita por homens brancos, da aristocracia, da fina flor da aristocracia que dominou o mundo, que subjugou o mundo, que escravizou o mundo. Então, hoje de manhã a gente teve reunião do Grupo de Estudos Olímpicos e a gente falava que, assim, está no texto do Coubertin. Agora, a gente precisa ver essa construção a partir do mundo vivido por esses caras que pensaram nisso lá há um século atrás. Mas, por outro lado, a gente também precisa pensar no papel que a ciência desempenhou nisso. Porque durante anos, durante décadas, o esporte usou também de uma ciência branca, racista, chauvinista, e tudo aquilo que há de pior no mundo para dizer que o esporte era coisa de branco. Né? E quando se foge a isso, o que a gente tem é uma estereotipia que vai dizer assim, olha, estudos do DNA apontam que a fibra muscular do atleta negro é propícia para o atletismo, mas não para a natação. E aí a gente pergunta assim, quantos atletas negros têm acesso a piscinas? Quantos atletas negros tiveram a oportunidade de furar a barreira social dos clubes esportivos que sempre foram racistas, porque a grande parte dos clubes no Brasil foram construídos por imigrantes, sejam eles europeus, asiáticos, ou seja lá o que for, e os atletas negros sempre estiveram nos clubes para limpar o chão aonde os brancos pisavam. Então, eu convido vocês sexta-feira ele vai participar de um podcast na CBN e acompanhem o trabalho do Neilton, que vale a pena. Kátia, a nossa colega a professora Cristiane Carvalho, beijo, Cristiane, levantou a seguinte questão. Se falta uma mobilização dos atletas para reivindicarem condições de reconhecimento como atletas profissionais, pensando no aspecto dos direitos trabalhistas. O que você pensa disso? A profissão de atleta no Brasil existe apenas e tão somente para jogador de futebol. Né? Então, pela Lei Pelé, a Lei Pelé só reconhece como atleta no Brasil jogadores de futebol. Ou seja, todos os atletas olímpicos não passam de trabalhadores precários que vivem de contratos temporários e que têm a sua vida atravessada pelos interesses econômicos que movem a sociedade como um todo. Né? Então, para muito além dessa glamorização que existe da vida do atleta, que esse é um cara que vive viajando, cercado de todas as regalias e confortos do mundo, o que a gente tem hoje, cada vez mais agora, diante dessa crise que a gente vive e viverá nos próximos anos, é uma destituição ainda dos poucos benefícios
que eles conseguiram ter por contratos temporários. E o que a gente já tem notícias é que os contratos são cada vez menores, há uma quebradeira geral dos clubes, não só no Brasil, mas no exterior também, e que certamente esse modelo que a gente vivia de esporte, ele terá que ser repensado. E ele terá que ser repensado em bases concretas, inclusive considerando o tempo de vida útil do atleta, que é muito curto. Ou então a gente terá um esvaziamento brutal dessa atividade nos próximos anos. E aproveito para fazer um plim-plim. Hoje seguiu para a gráfica um livro organizado por mim e pela Juliana Camilo, que é Esporte e Trabalho. Ele deve estar editado aí, provavelmente até agosto, a gente deve estar com esse livro já circulando, e que tem várias pessoas, assim, tanto do campo da psicologia do trabalho, como do esporte, como do direito do trabalho, falando sobre isso. Você vê que a gente não está parada nessa quarentena, né? Não estamos parados, não estamos parados. Gente, assim, de novo, é uma honra estar aqui com a Kátia, a gente abrir a nossa Semana Olímpica da Soferj. Então, Kátia, eu queria agradecer a você pela sua disponibilidade, pela sua humildade de poder compartilhar com a gente tanto conhecimento. É pouco tempo, infelizmente, mas a gente sabe o quanto você tem para acrescentar e certamente a gente está aí trabalhando. Kátia, se despeça, muito obrigado. Se a live cair, infelizmente caiu, mas, Kátia, obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É muito bom também estar com vocês aqui, ver você, ver que todo esse pessoal que a gente conhece está aqui participando com a gente. Saúde, cuidem-se, resguardem-se, isso vai passar. E a gente pode ser melhor do que a gente veio até aqui. Vai passar. Kátia, um beijo. Obrigado, beijo grande. Até mais.